Sueli, bom dia, professora Cássia, Viviane. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É mania, né? Para ver se a gente está atento, é isso que você... Boa noite, a turma do primeiro semestre da DS. É um prazer estar com vocês aqui apresentando essa palestra, né? E vou contar um pouquinho da história. Vivi, pode passar um pouquinho. De como surgiu essa... Boa noite, tudo bom? Desculpa, não consegui. Contar um pouquinho de como surgiu esse projeto. Como eu já falei na palestra anterior, eu trabalhei 20 anos na área de educação, não como educador, mas não como guardado os alunos do Recursos Humanos, como de outros cursos. 5 anos. Então, todo esse período eu pude fazer Idiomas, experiência, né? e essa parte de admissão foi bem bacana. Vou passar aqui para vocês. Pode continuar, Marcão. Bom, o objetivo dessa palestra é passar algumas dicas para vocês de como elaborar um bom currículo, um currículo estruturado, né? Já que o currículo ele é a porta de entrada para qualquer vaga de emprego no mercado de trabalho, né? Então, não basta você fazer um currículo e não ter objetivo, não ter um projeto, não ter uma visão Uma do estrutura, né? uma estrutura, uma visão do que a vaga do que você está buscando, né? E do que a vaga pode te oferecer. E é uma maneira de você também encantar o recrutador, elaborando um bom currículo. Então, basicamente, a estrutura do currículo são os dados pessoais, né? Objetivo, qualificações, a sua formação, idiomas, experiências profissionais, cursos e atividades extracurriculares, né? Aí eu pergunto, quem nunca, né, perguntou ou já pediu alguma informação de como elaborar um bom currículo, né? Como eu falei, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, algumas dicas essenciais do que se deve colocar ou não colocar no currículo, né? Então, eu e a Viviane, nós pesquisamos, fomos atrás. Então, existem várias ideias, né? Um coach fala uma coisa, uma pessoa fala outra. Então, tem certas situações aqui que é opcional, você não é obrigado a colocar. Às vezes até nem convém colocar, né? Então, basicamente, atualmente, o que se faz, né? O que se evita colocar no currículo? Idade, tá? Porque se você já colocou a sua data de nascimento, não há necessidade de colocar a idade. Documentos pessoais, RG, CPF, né? Não há necessidade. Na entrevista, o recrutador vai pedir para você os documentos. A única exceção com relação a documentos que você pode colocar seria o CNH, se a vaga de emprego ela for para motorista, aí vai depender muito do critério da empresa e da vaga. Aí você coloca o seu CNH e a sua categoria. E um outro documento que se pode colocar é o passaporte, né? Se for uma vaga para uma pessoa que vai ter que viajar para outros países, então, se a vaga for ofertada nesse sentido, você coloca o seu passaporte, o número do passaporte. Foto, tá? Só se a empresa pedir, se for pré-requisito, né, do currículo, aí você coloca a foto, né? Por que se evita colocar foto? Geralmente, existe muito preconceito, então, infelizmente, a pessoa, ela às vezes é descartada, né, por causa da sua cor da pele, por causa sei lá, de outros
outros adjetivos que não convém falar aqui. Então, evita-se. Se for pré-requisito da empresa, você coloca. Se não for, não coloca. Tá? Nome do pai, nome da mãe, não há necessidade. Né? Sexo, nacionalidade, estado civil, né? Pretensão salarial também não há necessidade. Endereço, né? Hoje nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o endereço, se você quiser colocar o endereço completo, você coloca. Se não, você coloca só o bairro, a cidade, ou o CEP, a cidade, ou só o endereço sem o número da sua residência. Isso tudo por questão de segurança. Mas também lembrando, é opcional, tá? Se você quiser colocar, você coloca. O e-mail, né? Procurar sempre colocar um e-mail que você tenha acesso. É muito importante isso também. Não adianta você colocar um e-mail que você não acessa, aí você vai perder a vaga. Seu telefone, tá? Um telefone atualizado, né? Que você também esteja disponível, né? E seu LinkedIn, se você tiver, tá? É essencial que coloque também. Vai passar ali. O objetivo, tá? O objetivo é a área do seu interesse, é a vaga que você está buscando, tá? Aqui pode ser colocado mais de uma área. Aqui, no caso, seriam palavras-chave, tá? Então, se você estiver buscando uma vaga para o setor de compras, né? Tiver uma vaga no setor de compras, você pode colocar setor de compras, suprimentos, reposição, estoque. Aí você coloca. E mostrar foco, tá? Não precisa escrever um texto muito longo no objetivo. É mais assim a vaga. Qual o seu objetivo? O meu objetivo é para a vaga tal, para a função tal, para a área tal. Basicamente é isso. Nessa parte aqui, desculpa interromper, Marcão, é interessante também, se caso vocês têm interesse de trabalhar em outras cidades, se vocês têm disponibilidade de mudar de cidade, vocês podem colocar também no final do objetivo. Descrevem o objetivo de vocês, o cargo, tudo, a área de interesse, e embaixo vocês podem colocar a observação, possibilidade de residir em outra cidade, outro estado. Mas é apenas dicas, tá, pessoal? Pode passar. Aqui. No caso aqui das qualificações, é nessa parte que vocês vão fazer uma apresentação profissional e mostrar quem realmente vocês são. Essas qualificações, ela deve ser de forma simples e resumida, e elas têm que... A forma como vocês vão descrever essas qualificações, fazer essa apresentação profissional de vocês, deve ser de uma forma que atraia o recrutador, que dê vontade de saber mais sobre vocês, entendeu? E a gente colocou alguns exemplos aqui do que é bacana vocês deixarem e o que não deixarem, o que colocar e o que não colocar dentro dessa parte das qualificações, que seria pontos positivos, as competências, os seus conhecimentos e as experiências que vocês tiveram. Experiências, no caso, de coisas que vocês fizeram que agregaram, que deram um ponto positivo, tanto para vocês quanto para a organização que vocês estavam trabalhando. E coisas que não são muito bem vistas pelos recrutadores são as qualidades, os autoelogios e os pedidos de ajuda. Muitas vezes as pessoas, a pessoa está tão desesperada para conseguir um emprego porque está precisando do financeiro e tudo mais, e acaba colocando um pedido de ajuda ali no desespero. Infelizmente, por mais que a pessoa esteja precisando, infelizmente, isso não é muito bem visto para os recrutadores. Então, tenta deixar essa parte de lado, tá? No caso aqui da formação, vocês, no caso, todos vocês estão fazendo uma graduação, então é interessante vocês focarem nessa graduação superior, dependendo da vaga, que precise de um curso técnico que vocês tenham,
é bom também colocar esse curso que seja relevante para a vaga. E colocar, eu digo, né, por exemplo, tem uma pessoa que tem um curso lá de recursos humanos, tem a graduação de recursos humanos e tem uma vaga, tem um outro curso por fora de farmácia, um exemplo. Então, uma área não tem nada a ver com a outra. Então, se você for para uma vaga, se você for mandar o seu currículo para uma vaga de recursos humanos, deixa somente a graduação de recursos humanos, a não ser que você queira mostrar que você, naquele período, você estava fazendo um outro curso de farmácia, aí tudo bem, não tem problema. Não é errado, entendeu? Mas é uma informação desnecessária ali no momento. E, como eu disse, sempre na área da formação, sempre deixar alinhado com a vaga na qual vocês estão mandando o currículo de vocês. Então, uns exemplos básicos, no caso, se você tem o superior, vocês colocam ali a sua graduação, ou pós-graduação, mestrado, doutorado, vocês podem colocar, não há necessidade de vocês colocarem o ensino médio, entendeu? É esse o intuito da gente separar. Vocês podem colocar somente o ensino superior que vocês têm, com a instituição, o nome da instituição, e o período que você estudou ou está estudando. No caso, vocês não têm ainda o superior, tem somente até o técnico. Então, vocês podem sim colocar o ensino médio e coloca o técnico, ambos com o nome da instituição e a data também, o período que vocês estudaram. E, no caso, não tem técnico, não tem superior, só tenho até o ensino médio. Não tem problema. Coloca o ensino médio e o ano de conclusão, a instituição, tudo certinho, tá? Só lembrando, pessoal, que no caso superior ali, você sempre coloca da sua graduação maior para o menor. Então, se você tem doutorado, você só põe ali o doutorado, né, e já tá bom. Exatamente. No caso aqui dos idiomas, é importante vocês colocarem os idiomas do intermediário para cima. Se você fala um pouquinho de inglês, vou dar o exemplo do inglês, que é a língua mais tradicional, né? Se você tem ali o inglês, você entende algumas coisas, sabe falar algumas coisas, ou seja, você não tem até o intermediário. Não que isso seja ruim, não é. Mas é interessante vocês colocarem no currículo do intermediário para cima. Por quê? Entra no caso de entender os procedimentos da empresa. Você chega lá, você manda o seu currículo e você tem idiomas. Eu tenho inglês, ok. Aí o recrutador te chama e vira para você e fala, olha, eu preciso que você digita um e-mail em inglês para um fornecedor. E aí você vai ficar sem saber o que fazer, como falar. Então, é importante, sim, não mentir no currículo. Você pode colocar ali a informação, se você achar necessário, a informação, eu tenho inglês, tudo, nível básico, mas é interessante você entender, principalmente, os procedimentos da empresa, como que a empresa vai avaliar neste caso, na parte do idioma. As experiências profissionais. Então, normalmente se coloca o nome da empresa ou o nome fantasia. Se caso a empresa for mais conhecida pelo nome fantasia, não tem problema, você pode colocar. O período, mês e ano, não precisa colocar a data completa, ou então já vi alguns currículos descrito 2 anos e meio, 1 ano e 3 meses. Os recrutadores, por incrível que pareça, eles não curtem muito isso, eles não gostam muito disso. Então, é interessante vocês colocarem mês e ano.
Na questão do cargo, coloca o cargo que você foi registrado na carteira ou registrado saiu ali no seu contrato de trabalho, né? As funções ou atividades exercidas. Nessa parte você vai descrever tudo que você fez dentro da organização. Então eu atendia telefone, eu emitia nota fiscal, eu fazia atendimento ao público. Nessa parte vocês colocam tudo, todas aquelas atividades que vocês faziam dentro da organização nessa parte, tá? Resultados obtidos, muita gente não coloca isso, mas é um ponto muito positivo dentro do currículo. E se o recrutador lá no começo ele gostar das suas qualificações, ele vai vir aqui nas suas experiências e vai ver que você obteve um resultado legal dentro da empresa. Eu implantei um projeto que deu certo e foi para frente. Legal, coloque isso dentro do seu currículo. E muitas pessoas, sobre as experiências sem registro, muitas pessoas deixam de fora. Mas eu não tenho como comprovar. Não tem problema, coloque ali. Se você acha que vai agregar no seu currículo, coloque. Não tem problema. Mesmo que você não tenha uma comprovação. Nessa parte, eu acho que, como a gente já está falando, tem que ser sempre o mais sincero possível no currículo. Então, nessa parte da experiência, seja sincero. E quando o recrutador te perguntar, fale com firmeza. Fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei como entregador, eu trabalhei como telefonista, não importa. Tá? Mas se de repente você, durante a sua vida escolar ou vida acadêmica, né, você não trabalhou registrado, não tem experiência, coloca, né, se você foi representante de sala ou se você participou de alguma atividade acadêmica na faculdade, isso conta como experiência. Sim, também, tá? Exatamente. Isso conta como experiência, né? Mostra que você, sei lá, tem perfil de líder, de liderança, né? Você foi representante de sala ou foi membro de uma comissão de formatura, né? Alguma coisa que você fez na sua vida acadêmica. Você coloca. Exatamente. Bom, qualquer coisa, se vocês também tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando, a gente vai conversando depois da palestra sem problema. Cursos e atividades extracurriculares. Aqui, nessa parte, vocês vão colocar os cursos ou atividades que vocês acham mais relevantes, que vocês acham que pode agregar ali para aquela vaga, ou você acha que o recrutador ali no momento vai olhar e vai falar, legal, ele fez isso, ela fez aquilo, entendeu? São cursos, por exemplo, eu fiz um curso de informática, eu fiz um cursinho de Word, um exemplo, tá? Um cursinho de Office. Vocês podem colocar nessa parte de cursos e atividades extracurriculares. Aqui também entra os trabalhos voluntários. Se caso vocês participaram de algum trabalho voluntário, é interessante vocês colocarem aqui também, colocar a data, o período que vocês fizeram. Essa parte de trabalho voluntário é muito bem visto pelos recrutadores. E aqui a gente fez um modelinho para vocês de como mais ou menos um currículo ele deve se formar, né? Como deve ser mais ou menos o formato dele. Então, em cima, o nome completo em destaque, tá? Embaixo vocês podem colocar a data de nascimento de vocês, logo abaixo o e-mail junto com o telefone, que vocês, lembrando, vocês têm que ter acesso a esse número, tá? Ou alguém muito próximo de vocês pode colocar ali também. Por questão de segurança, somente o bairro e a cidade, mas fica a critério de vocês. E o endereço do LinkedIn.
se vocês tiverem. Abaixo, vocês, de início, começando o currículo, vocês colocam o objetivo. Como a gente já explicou, tem que escrever a sua área de interesse ali, palavras-chave, mostrar foco, o que exatamente você quer. As qualificações, então ali você vai escrever a apresentação profissional de forma simples, resumida, tá? Exponha sempre as competências e os conhecimentos e as experiências anteriores que vocês tiveram. A formação pode vir em seguida das qualificações. Sempre, como o Marcos disse, sempre do que vocês estão fazendo no momento, né? Da última graduação para a primeira que você fez lá atrás, da mais antiga, né? Da mais nova para a mais antiga. Logo após os idiomas, se vocês tiverem. As experiências profissionais também, da mais nova para a mais antiga. Nas experiências, só recapitulando, você coloca o nome da empresa, coloca o período, mês e ano que você trabalhou dentro daquela empresa. Se ainda estiver trabalhando, você pode colocar como atual, algo do gênero, o cargo, as funções. Tem que ser feito um resumo ali de todas as atividades que vocês fizeram, tá? E os cursos e atividades extracurriculares. Esses cursos, novamente, são cursos e atividades mais relevantes que vocês acham que vai agregar no seu currículo ali para aquela vaga. Como eu já disse, a informática, cursinhos extras, qualquer tipo de cursinho que vocês acham válido, pode colocar ali nessa parte dos cursos e atividades extracurriculares. Pessoal, só uma dica legal, na função ali, nas experiências profissionais, você sempre coloca a sua função atual. O interessante é você colocar o início, quando você começou nessa função e terminou, né? E você colocar a sua função anterior a esta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem a função de analista de compras, né? Então, você exerceu lá, do período tal ao período tal, essa função. Mas antes, você foi auxiliar administrativo. Então, você exerceu a função de auxiliar administrativo de um período tal a tal período. Isso vai mostrar para o recrutador o quê? Que você foi promovido. Você teve uma promoção durante esse período. Então, você saiu de auxiliar administrativo e foi para analista de compras. É interessante colocar também, tá? Uma outra dica importante, já que está quase finalizando, é procurar sempre fazer uma conferência gramatical do seu currículo, tá? Por quê? Existem erros de português, erros de digitação, né? Mas o Google corrige, mas mesmo assim corrigindo, aparece erro. Então é interessante que você sempre faça uma conferência gramatical antes de enviar o currículo, tá? Procurar também salvar esse currículo num arquivo com o seu nome, tá? Por exemplo, currículo _ Marco Silva. Por quê? Porque o recrutador, ao receber esse currículo, ele vai perceber que você é uma pessoa organizada. Ele já vai bater o olho ali e já vai ver, ó, esse currículo é do Marco Silva. Então, você demonstra organização também. E procurar sempre enviar esse seu currículo em PDF, tá? Gente, rapidinho, uma informação também muito bacana. Quando vocês forem colocar o e-mail de vocês no currículo, tentem evitar aqueles e-mails, gatinha manhosa, malvadão, sabe? Alguma coisa assim. Tentem colocar sempre e-mails com o nome de vocês, nome e sobrenome. Por exemplo, o meu é Viviane _Moretti, ok? Então, assim, tentem, se vocês não têm, e vocês querem manter ali o contato do recrutador pelo e-mail de vocês, já monta um com o nome completo, o nome e um sobrenome ali, mas que seja algo mais profissional, tá? Enfim, essa foi a nossa palestra.
Eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui. A gente está muito feliz de estar apresentando essa palestra para vocês e foi muito bom mesmo ter esse tempinho aqui de conversa com vocês, para explicar de passar para frente aquilo que eu e o Marcão a gente aprendeu ao longo, né, desse período. Se caso vocês tiverem alguma dúvida e precisar conversar com a gente, vocês podem mandar um e-mail para a Central de Recrutamento e Seleção da FATEC, que é crs.fatectaubaté@outlook.com. E a gente tem o nosso e-mail da FATEC particular. Então, se caso vocês também precisarem ou quiserem mandar algo no particular, não tem problema, pode enviar para mim ou para o Marcão, tá? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês anotarem, se precisarem. Eu vou, de qualquer forma, desculpa, professora, de qualquer forma eu vou compartilhar com vocês esse conteúdo para vocês terem acesso e tirarem as dúvidas por ele também. Isso. A Fábia perguntou se podia disponibilizar o modelo do currículo. Você vai postar, né, Lívia? Vou sim. Vou compartilhar aqui com vocês. Enquanto a Viviane vai compartilhando, eu só queria fazer um adendo, né? Principalmente para vocês que são de ADS. As oportunidades para vocês têm crescido muito nos últimos anos. E principalmente com a pandemia, né, tem intensificado as oportunidades. A gente vê que uma área que está muito demandada é a área de tecnologia. Então, claro que aqui a gente também tem algumas particularidades para as áreas de vocês. A ideia do Marcos e da Viviane é poder passar, né, inicialmente informações importantes